e bom dia para todo mundo. Eu me chamo Romildo e hoje vamos a mais uma questãozinha de português. Só que não, vamos a uma questãozinha de matemática. Só que, primeiramente, eu quero dizer que este é um vídeo improvisado. Então, o que vem chegando na minha cabeça eu vou falando, não tem nada de formalidade, tá? E, na verdade, eu quero relatar a minha experiência com o vestibular da UES, tá bem? Porque eu tinha aquela crença, mesmo sabendo que cada vestibular tem a sua especificidade e tal, que temos que conhecer a prova para fazermos uma boa prova, eu tinha aquela ideia, no fundo, que, estudando para o Enem, eu sempre estudei para o Enem, estudando para o Enem, eu automaticamente estou estudando para o ES e para os demais vestibulares. Só que não é bem assim. E eu vim relatar esta experiência. Quando eu abri a prova, em 2021, a primeira questão de matemática era esta. Totalmente diferente do estilo de questões do Enem. As questões de matemática do Enem elas usam uma linguagem bem simples. Tá? 4 pessoas em um camelo, em quantas partes eu preciso dividir o camelo, em quantos por cento, essas coisas, né? E os vestibulares tradicionais, e a UES, no caso, que é um vestibular tradicional, utiliza bastante a linguagem matemática. Então, eu tenho que aprender a ler a linguagem matemática, conhecer os símbolos matemáticos. E eu não tinha essa preocupação de conhecer os símbolos matemáticos, porque, como falei anteriormente, eu estudava exclusivamente para a prova do Enem. Então, acho que no meio do ano passado, eu resolvi fazer o vestibular da UES pela primeira vez, sem conhecer a prova, não estudava para o UES, estudava exclusivamente para o Enem. Fui fazer a prova da UES e me deparei com esta questão, que inclusive era a primeira questão de matemática. Tomei, naturalmente, um grande susto. Mas hoje eu vou relatar, certo? Vou indicar aqui o caminho que eu trilhei para responder a esta questão. Vou falar aqui como funcionou a minha cabeça. Certo? Passado o susto, vi a prova, vi a questão, tomei um susto. Em um primeiro momento, parece uma questão difícil. É uma questão bem simples, mas em virtude desta linguagem matemática, em primeiro momento eu achei uma questão difícil. Mas respirei, tomei um ar, fechei os olhos e voltei. Quando eu voltei, eu comecei a ler calmamente. Comecei assim. Sejam os conjuntos K, X, Y e Z. Conjunto K, os elementos do conjunto K pertencem aos naturais. Na minha cabeça já veio os números naturais. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Quais são os números? Veio o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai até o mais infinito. Isso na minha cabeça. Continuei a ler. Pertencem aos naturais, tais que estes elementos, eles são maiores do que 0, menores do que 100. Então eu tenho que tirar o 0. Tenho que tirar este mais infinito. Tenho que encerrar aqui no 99. Este é o conjunto K. Isto na minha cabeça. Continuei. Temos o conjunto X. X pertence a K. Na minha cabeça, automaticamente, este X, este conjunto X, pertence, ele é um subconjunto do conjunto K. Tem o conjunto K e tem um conjunto X aqui dentro. Só que os elementos de X são múltiplos de 2, ou seja, estão aqui dentro e são múltiplos de 2, isso na minha cabeça. Então, é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e por aí vai até o mais infinito. No entanto, este mais infinito eu tenho que apagar, porque ele é subconjunto do conjunto K, então são os múltiplos de 2 que estão dentro do conjunto K. Continuei. Temos também o conjunto Y. Y pertence a K.
Y também é um subconjunto de K. Ou seja, este é o conjunto Y na minha cabeça. Só que os elementos de Y são múltiplos de 3. São os múltiplos de 3. Na minha cabeça veio. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, por aí vai até o mais infinito, né? Só que são os múltiplos de 3 que estão dentro de K, certo? Então vai no máximo até 99, inclusive é o 99, né? Então continuei. Temos o conjunto Z. X pertence a K. O conjunto Z também é um subconjunto do conjunto K. E os elementos de Z são múltiplos de 5, ou seja, estão aqui dentro e são múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? Me perguntei. Então veio 5, 10, 15, 20 e por aí vai até o mais infinito. Só que são os múltiplos de 5 que estão aqui dentro, certo? Continuei. Se V um novo conjunto é a intersecção de X com Y com Z, ou seja, qual é este conjunto? Eu sei que o conjunto V também é um subconjunto de K. Só que ele é a intersecção entre X, Y e Z. Então, aqui está o conjunto Z. Só esta partezinha pintada, a intersecção entre estes três conjuntos. Então, o que foi que eu pensei rapidamente? Eu tenho que encontrar o MMC entre 2, 3 e 5, certo? E o MMC entre 2, 3 e 5, como são números primos, então tenho que fazer, todos são números primos, para encontrar o mínimo múltiplo comum, eu só preciso multiplicar estes três números. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Certo? Então agora eu devo encontrar, o 30 faz parte deste conjunto Z, certo? Porque o 30, ele é um múltiplo de 2, o 30 é um múltiplo de 3, e o 30 é um múltiplo de 5. E é o menor múltiplo entre os três. Então, é o 30 e os múltiplos de 30. Quais são os múltiplos de 30? 30 vezes 1, 30, né? Que é este. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. Por aí vai. Só que o 120 não entra. Porque vai só até o 99. Então, o conjunto Z é composto por estes três elementos. Este é o conjunto V, não Z, V. Então, pergunta final. Qual o número de subconjuntos do conjunto V? O conjunto V tem 3 elementos. Como é que eu encontro, pensei, como é que eu encontro a quantidade de subconjuntos pertencentes ao conjunto V, que eu posso fazer a partir do conjunto V? Eu lembrei da mini fórmula, que o número de subconjuntos de um conjunto é 2 na N, onde N é o número de elementos. Como o conjunto V tem 3 elementos, 2 na 3, eu sei que o número de subconjuntos é igual a 8. E aqui eu relatei a minha experiência, um pouco da minha experiência com o vestibular da UES, que na verdade, como é uma questão simples, só precisei acalmar o meu coração, né? Saber que estava fazendo uma outra prova, totalmente diferente do estilo do Enem, e conseguir responder a questão em mais ou menos uns 5 minutos, o que é muito tempo.